Olá pessoal, mais um Mulheres com M maiúsculo, hoje diretamente dos estúdios da B3 e aproveitando a temática de maio, né, a gente vai conversar um pouquinho, abordar umas questões da mulher como mãe. Como que é a preparação dela, como que é ela no mercado de trabalho e até como é ser exemplo dos nossos filhos na educação financeira. Para isso, eu vou contar aqui com a ajuda dessas duas mulheres com M maiúsculo, sejam muito bem-vindas. Começando com a Júlia Teixeira, que é planejadora financeira. Ela também tem um projeto muito interessante que envolve jovens, a gente vai conversar mais sobre isso. E é mãe da Bianca e do Breno, certo? Seja muito bem-vinda. Obrigada. E também a Nath, a Natália Veronese, que é conhecida, muito conhecida aí pelo Me Poupe ou Reality, né? Ela hoje, essa mulher super poderosa, né, empoderada e tal, mas ela já esteve na pindaíba dos investimentos. Então vai ser muito legal também pra gente conversar com você sobre essa transição, como que foi também a sua vida, né, com sua filha, que você também tem uma filha, né, teve bem novinha, né? A gente já vai começar com esse assunto. Bom, vocês duas são mães, né? E interessante que vocês têm perfis bem diferentes, né? A Nath teve filha jovem e você já teve uma filha com 28 anos, né? Como que foi essa experiência para vocês? Vocês estavam preparadas ou foi meio no susto, assim? Pode falar, Júlia. Preparada financeiramente, totalmente não estava. Mas tanto o Breno como a Bianca, depois eles foram planejados naquele momento. Mas a nossa ideia, em termos financeiros, a gente não tinha totalmente planejado o dinheiro guardado, separado para a escola, para a faculdade, nada disso. Isso foi construído ao longo do tempo junto com eles, porque eu estava também no começo da carreira. Entendi. Você já tinha quanto tempo na carreira do mercado financeiro? Eu já tinha 9 anos. 9 anos. Isso que é interessante, né? Às vezes a gente acha, uma pessoa é do mercado e tal, então ela já sabe tudo, né? Vai criar os filhos como se fossem, né, os Warren Buffett, né? Então, mas não é nem assim por aí, né? Você vai aprendendo junto com os seus filhos. Acho que é uma jornada, eu fui aprendendo com eles também, né? Porque acho que a gente, mesmo se você planeja ser mãe, você não é mãe. Então, acho que você vai aprendendo devagarzinho. Você vai aprendendo nessa jornada. Então, tanto era a questão da vida financeira, a questão de ser mãe. A Bianca, ela foi planejada, mas não tão rápido, né? A Bianca aconteceu 1 ano e 4 meses depois. Então, eu tinha 2 filhos pequenos, tinha que me provar no mercado de trabalho. Eu escolhi um mercado que era o mercado de investimentos. Então, um mercado que eu tinha que me certificar, tinha que buscar sempre... buscando novos conhecimentos, então foi um aprendizado. Então a educação financeira ela foi junto nesse aprendizado, nessa jornada. Legal. E você, Nath, como que foi a sua experiência como mãe? A minha experiência como mãe é maravilhosa, né? Eu não vou dizer que a Bela foi programada para aquele momento, mas ela sim, sempre foi desejada. Gente nova, não tem tanta noção da vida. Gente, você vê o Instagram da Nath, parece que são duas irmãs. São duas irmãs até legal. hoje, a gente sai, às vezes a gente tem uns insights, umas conversas assim, nossa, eu fiz um bom trabalho, porque às vezes ela parece a mãe. Tanto agora a gente tá bem nesse trabalho ainda, né? Depois do reality, de continuar o planejamento, tudo que a gente precisa, sempre aparece aquela coisinha nova pra gastar. Investimento. Eu fiz até uma técnica com ela pra gente conseguir trabalhar bastante essa questão, né, das finanças na nossa vida, tanto planejar, organizar e agora até investir. Eu tô fazendo um bônus motivacional com ela que agora tá dando bem certo, mas é bem o que a Ju falou. A gente não nasce mãe, né? A gente tem esse instinto, mas a gente tá ali passível de erros e acertos. Então é uma responsabilidade muito grande e criar isso, ter tido ela nova, me deu a oportunidade de crescer e me desenvolver não só como mulher, como ser humano e como mãe. É o melhor presente da minha vida. Por curiosidade, que idade você tinha quando eu tinha 15. 15 anos. Então, e é engraçado você ter falado isso, que essa coisa de você ser mãe, você não aprende, né? Você pode ler todos os livros, você pode ser expert no assunto, mas na hora da prática é diferente, né? Sim, muito diferente. Como que você sentiu isso? Eu tentei buscar nas pessoas que eu conhecia bons exemplos, os maus exemplos também de olhar, não, isso não dá muito certo, isso dá certo, né, na família. Tentei sempre ler bastante para pensar como que eu poderia ensiná-los com as coisas e aprenderam nessa prática mesmo, com muita disciplina, muito amor, mas muita disciplina. Então eu fui uma mãe bem, assim, que eu segurava muita coisa, uma mãe que explicava muito, dava muito combinados,
mas ao mesmo tempo também eu tinha bastante disciplina com eles. Muito amor com disciplina. E você, Nath, como é que foi esse início com a sua filha quando chegou? Você ainda dependia provavelmente financeiramente, né? Ou não? Você já era emancipada? Não, eu sempre quis, mas eu sempre pensei fora da caixinha. Fui a única que quis sair de casa cedo, que quis trabalhar cedo. E com a vinda da Bela, a chegada da Bela, já foi mais um start. Então eu já estava num programa de ser jovem aprendiz, de aprender, de trabalhar. Eu sempre quis trabalhar, sempre quis estudar, sempre quis me destacar. Então eu tive que já desde cedo conciliar, construir uma carreira e construir a minha personalidade como mãe. Então, eu já tinha um pouco disso, porque eu sou a irmã mais velha, de 4 meninas. Então, eu participei de todo o processo. Eu ajudava meus pais, com cuidado, com escola, com material, com tudo. Então, eu já tinha noções, só que de sentir a responsabilidade, como fazer na prática, quando é algo seu, você vira um leãozinho, né? Então, você quer proteger mais. Outro peso, né? E aí você fala, não, eu não vou fazer isso com eles, ou vou fazer diferente. E é bem isso que você falou. A modelagem, né? A gente se espelhar em grandes pais, grandes mães, ver o que eles fazem, que você vê que dá certo e aplica. E as ruins é bom também. Tudo que é ruim, a gente tem que ter a lição boa. Poxa, é bom eu ter tido esse exemplo que não foi tão bom, porque eu não vou fazer igual, porque eu não quero ter o mesmo resultado, ou eu quero ter um resultado diferente. Então, dá muito certo. Cada vez mais a gente vê famílias separadas, né? Pais divorciados, mães solo, em carreira solo, né? A gente também vê, muitas vezes, mulheres que querem ser mães mais tarde, né? Ou nem querem ser mães, né? Não tem, deixou de ser essa obrigação, é muito né? Tem até um dado do IBGE que a gente pegou, que 47% das mulheres, elas têm filhos de 30 anos para 40 anos, nessa faixa etária, e muitas ainda nem quiseram ter filhos. Então, é uma coisa que está mudando realmente, né? Por que vocês acham que está acontecendo essa mudança? E vocês têm algum caso real que vocês conhecem, o motivo dessas mulheres, de repente, não quererem ter filho agora, de repente se dedicarem mais para a carreira? Acho que é bem esse ponto que você falou, né? Então, acho que porque você se dedicar para sua carreira, você estudar, você cuidar dos filhos, da família, então ele acaba, não é fácil, né? Então, acho que algumas mulheres, elas estão seguindo mais por esse caminho e buscando a felicidade, encontrando a felicidade dessa maneira. E tudo bem, como a própria mulher que não quer, que prefere cuidar dos filhos da casa, que é um super trabalho, e não pretende ir para o mercado, né? Então, acho que toda a mudança que está acontecendo com as famílias é muita novidade, mas eu acho que é super, super bom isso está acontecendo, porque acho que as pessoas estão felizes, né? Porque ficar também no papel onde às vezes a mulher não trabalhava e ela não era feliz também. Então, acho que o importante as pessoas estão conseguindo mais ser, eu acho que, vulneráveis e assumir o que realmente elas gostam de fazer, os seus propósitos. Eu acho que as pessoas na faixa de 40 anos ou mais, são pessoas que muitas vezes elas tiveram que fazer uma faculdade porque alguém escolheu para elas, né? Ou elas não tinham maturidade suficiente para escolher, então mesmo as profissões. Então, acho que hoje é mais possível você buscar aquilo que você quer, que está mais alinhado com as coisas que você gosta. E você, como que foi? Você veio de um momento que você teve filha muito nova, porém, se você hoje pudesse optar, de repente, você iria pensar em repetir os mesmos passos ou, de repente, esperar um pouco? Nossa, falando assim, difícil, né? Eu não tenho vontade de ter mais filhos. Não porque a filha é ruim, a filha é uma maravilha na minha vida. Mas eu já cumpri, o meu objetivo era ter um. Então, se fosse agora, foi na época que tinha que ter sido, ou então seria depois dos 35 mesmo, porque já teria estruturado o que eu sempre quis, que era uma carreira, que é conhecimento, que é viajar. Hoje eu tenho ela como minha parceira, então a gente consegue conversar, ela mesma, a gente já conversa sobre isso, ela, não, mãe, eu não quero ter filho, não. Eu quero ser médica, eu quero viajar, eu quero fazer missões, então ela fala umas coisas assim bem bonitas, né? Então, assim, é planejamento e apoio. Falando dessa parte da sociedade, o que está mais fácil hoje? Hoje as pessoas elas conseguem identificar o propósito e ressignificar para ela o que é base, o que a faz feliz. Tem gente que quer, para ser feliz, ela consegue fazer tudo isso. Ter uma família, ter filhos, ser independente. Tem pessoas que querem tudo isso sem um filho, ou sem um marido, ou com tudo isso, ou necessariamente um parceiro. Ela quer ser solo, ela quer ser protagonista da vida dela, seja a escolha que ela faça. E hoje ter essa liberdade, sem essa pressão social de que a gente tem que cumprir. Ah, olha, nasceu, cresceu, morreu, mas reproduziu, casou, não casou. Então, assim, fica legal, porque a gente quebrou padrões. E a mulherada hoje tá tendo esse espaço de assumir a personalidade, assumir o propósito que ela tem pra vida dela. Entendeu? Perfeito. Isso é muito bacana.
Durante o reality, né, do Me Poupe, teve um momento ali que você se emocionou bastante, que foi quando a Nath te deu um puxão de orelha e falou, olha, as suas ações têm consequências até para a pessoa que você mais ama, né? Conta um pouquinho como que foi e o que você aprendeu. Eu não fui mãe solo, né? Eu me tornei mãe solo quando eu decidi me separar, mas minha filha já tinha 6 aninhos, então ela já era bem mocinha para o tamanho. Então, até esse período, eu conseguia fazer tudo junto com ele, a gente conseguiu estruturar e ir conquistando uma carreira, as nossas coisas, né? Quando eu me separei, eu não estava programada para isso, porque entra aquela questão, vou fazer dar tudo certo. Tô muito bem resolvida com essa questão da separação, só que na época foi difícil porque eu me vi frustrada por conta da família, que não deu certo. Falei, poxa, eu fiz tudo certo, por que não deu certo? E depois, porque eu me vi me atolando em processo, porque eu fui morar sozinha, eu tive que criar tudo sozinha, porque até então era nosso. Depois tem que montar uma casa, escola, faculdade, carro, tudo que você vai criando. E você vai fazer surgir dinheiro da onde? Não Você tinha que idade nessa época? 22. 22, muito nova. 22, já com uma filha, tudo sozinha, então foi bem complicado naquela época. E quando a separação não foi muito fácil, pra mim, envolver, falei de pensão 2, 3 vezes e gerou conflito, eu tinha medo de a gente ter que brigar na justiça e eu não poder ficar perto da minha filha, então eu não fui atrás dos direitos dela em questão financeira. A família, o pai, presencialmente, estavam sempre próximos, ajudavam também, assim, dando presentes, essas coisas, mas eu não ia em cima disso. E eu acabava me sobrecarregando financeiramente, sendo que era uma coisa que, por orgulho, eu não poderia passar. Minha filha não poderia passar por isso, entendeu? Ela não estava faltando nada? Não estava, mas eu estava me atolando, me tornando uma pessoa cada vez mais preocupada, às vezes não dando tanta qualidade naquilo que eu acabei de falar, que é presença, que é paciência nessa questão por conta do medo das finanças, das responsabilidades. E quando ela falou isso, eu falei, nossa. Um choque. Eu falei, não, eu sou super mulher, não preciso disso. Mas não, a gente tem sim que colocar o orgulho de lado e pôr pra organizar. É aquilo, hoje eu tenho uma cabeça diferente. Tudo que vem, uso uma parte pra ela e guarda a outra parte, invista a outra parte. A Nath vai ficar orgulhosa. Invista a outra parte. E aí entra aquela questão também do prejudicar minha filha. Eu falei com ela, a gente combinou uma mesada e tudo que vem dela, do pai dela, eu coloco o dobro. Então, acabou assim, se dela tem 50, dele tem 50 que ela guardou, dele que ele deu, e ela tem 50, eu coloco 100. Então, pra ela aprender a guardar. Então, tudo que ela conseguir juntar, ela ganha o dobro. Olha que legal. Então, pra investir, pra ela poder mexer lá na frente. Então, isso é muito bom, porque me serviu de muitas lições, tanto pra, poxa, não é vergonha alguma você ir atrás das coisas, não é vergonha você criar um plano pro seu filho, pro futuro do seu filho, para que ele não seja alguém tão desorganizado e que ele aprenda o valor de se planejar, de poupar e investir. Queria que você falasse um pouquinho também, Júlia, do Roda Pirapiré, que é um projeto muito legal que você tem desenvolvido, né? Conta pra gente. Conto sim. O projeto ele começou no início de 2019, mas ele vem aí de um processo, né? Também de autoconhecimento. Acho que ele tem 4 pilares, mais ou menos, para ele chegar onde ele chegou hoje. Acho que o primeiro é minha carreira no segmento de investimentos, pessoa física. Então, eu tenho 25, não vou falar a idade também, mas tenho 25 anos de mercado financeiro. Comecei trabalhando com 19, e aí essa jornada. Então, sempre conversando com pessoas, o que eu mais gostava era essa conversa com clientes, de olhar a vida deles, de ajudá-los a realizar os seus sonhos. Então, tenho isso um pouco no meu histórico. Em 2016, eu fiz a certificação de planejadora financeira, a certificação CFP, que também eu tinha experiência do mercado, mas não tudo organizado como o CFP ele traz. Ele traz uma visão do planejamento financeiro completo. Então, um outro pilar também. E aí, em 2017, 2 coisas bem legais que aconteceram. Legal, porque tem que olhar sempre por essa expectativa. Você sempre aprende, né? Por essa expectativa. O banco que eu trabalhava, né, ele informou que ele estaria saindo, ele ia fechar as unidades no Brasil, ele ia sair do Brasil. Então, aquela zona de conforto, né, de um plano criado para aquela empresa, de repente você tem que repensar, peraí, o que vai acontecer comigo daqui a pouquinho? E uma outra coisa bem interessante, que assim, como papel de mãe, a gente começa a mudar em algumas fases. E tem uma fase bem importante, que eu acho que é a que a filha dela está passando agora, que vai passar para frente, que o seu papel de mãe muda da seguinte maneira. Você, quando é mãe de criança, você direciona, você está junto, você toma decisões. Chega uma idade que eles passam a tomar decisões e seguir a vida deles. Quando você consegue enxergar isso de fora,
você vive de uma forma diferente, você não sofre. Porque o que acontece nessa fase é que os pais às vezes interferem muito, muito, muito e querem viver as experiências com os filhos. E tem experiências que a gente não vai viver. Se afasta mesmo. E acaba se afastando. Muito. Então, voltando um pouquinho, então pensando na minha carreira, pensando na certificação, pensando no banco que avisou que estava saindo, e isso com eles, eu tinha um passo para frente que poderia ser difícil, mas o sentimento que vinha era gratidão. Porque é uma jornada incrível deles acontecendo, a minha jornada de trabalho, e como que eu poderia devolver isso? Meu sentimento era esse, como que eu posso devolver tudo isso e me achar nesse caminho? E eu encontrei um programa da Aporé Educação, que é um programa para jovens, é uma empresa de educação, mas eles têm um braço, que é um braço social, que é um trabalho também feito com jovens de escolas públicas. E eu me tornei embaixadora desse projeto e comecei a fazer alguns trabalhos em escolas públicas e eu me achei com jovens. Eu achava o máximo, porque o que eu estava vivendo em casa, aquela experiência legal, aquela coisa boa, aquela gratidão, eu poderia passar ali, dar pinceladas e podia ajudar a contribuir na vida deles. E aí entrei mais em 2 projetos para jovens também, em 2017, 2018, e aí em 2019 eu fiz uma roda de conversa, tive uma ideia de fazer uma roda de conversa com a minha filha e os amigos dela. Eu falei com eles, vocês topam falar um pouquinho sobre finanças, sobre economia? Eles ficaram um pouco assim, mas aí pra, fechar, eu falei, eu faço uma rodada de cookies americanos, que eu faço um cookie que eles gostam, aí convenci. E foi super legal essa roda de conversa, fiz como se fosse uma oficina, eu preparei para eles como se eu fosse fazer no mercado mesmo financeiro. E fiz ali um trabalho com eles, e foi bem bacana, e me deu coragem, um dos jovens, aí eu fiz também um Google Forms ali para saber a opinião deles, a pesquisa, e aí uma resposta era levar esse projeto para outras pessoas. Eu falei, uau, o jovem me dando, como eu falei, o canal aberto, o jovem me dando essa resposta. Então, eu acho que baseado em tudo que eu estava pensando já, aí eu constituí a Roda Pirapiré. Aí hoje, também as oficinas para crianças e para adolescentes. Vocês que são mães experientes, até têm experiência profissional, estão lidando diariamente aí com pessoas, O que vocês dariam de dicas, de repente, para os pais que querem ajudar os filhos nessa questão financeira, querem dar uma educação financeira de qualidade? Eu acho que minha dica para os pais é começar pela vida cotidiana. Então, a vida cotidiana é um básico, A vida cotidiana é energia elétrica, é o chuveiro, é você ir ao mercado e fazer uma lista de compras, uma lista sabendo o que você vai comprar, quantidade e ter o seu orçamento. Eu vejo algumas crianças que às vezes elas berram no chão porque elas querem alguma coisa no mercado. Eu acho que não foi combinado antes o que poderia ser feito. Então, eu acho que no básico, começar pelas atitudes do dia a dia, você já começa a educar o seu filho. É questão de limites, A Isabela, às vezes eu ia no mercado com ela, sempre foi assim, filha, hoje a mamãe não, já avisou antes, não é ó, dinheirofobia, gente. Não é problema falar, não tenho dinheiro hoje eu não me programei pra comprar hoje eu vim pra comprar isso. Tudo bem? Quando você quiser alguma coisa, fala pra mamãe, quando a gente for no mercado a gente compra, tudo bem? Tudo bem. Ela ia no mercado e saía. Quando eu já ia com dinheiro, eu falava, filha, hoje você pode pegar o que você quiser. E se fosse isso na minha época, eu ia sair pegando o mercado inteiro quando eu era criança. Pegava 2, 3 coisinhas, pronto, mamãe, obrigada. Já chegou o momento da gente ir no mercado nesses dias que eu falei que eu não tinha algo, e ela querer algo, sim, chegou. Sabe o que ela fazia? Deixa eu te contar um segredo. Eu falava, quando você tiver dinheiro, você compra isso. Então é isso, você criar um relacionamento, um diálogo com seu filho, explicar pra ele o que pode, o que não pode, fazer ele entender as trocas, as perdas e os ganhos, E a gente também, aquilo que ela falou, a gente botar isso em prática. Quantos de nós vemos os nossos pais, eu vim dessa situação e estava pondo isso na minha vida, e eu não aprovava e não queria, mas devido a algumas dificuldades, meus pais tinham 4 filhos, paga uma conta, atrasa 2, paga uma conta, atrasa 2, eu vivi essa realidade, hoje eu faço diferente, consigo pôr diferente. O que mudou? Exatamente isso, de me programar, de me organizar e de fazer as coisas acontecerem. Então falta isso de casa. E um dos mitos que eu acho que acaba acontecendo muito com os pais é que você precisa ser um expert ou você precisa ter certificação, uma graduação para você conseguir passar uma educação financeira para o seu filho. E não, você não precisa ensinar o que é Selic, CDI, você pode começar ensinando o que são os limites, Como fazer um planejamento, de repente. Mostrar realmente essa questão do que é realmente necessário para eles comprar. Ai, mãe, quero isso. Você precisa mesmo disso para agora? Qual a necessidade? O que isso vai trazer? Pensar objetivos, exatamente, de repente. Enxergar. O que você estava querendo? A gente estava num cenário exatamente desse no final do ano. Ela quer um ukulele.
Ela toca violão, vocês viram, ela gosta. Legal. E aí ela quer um desse. E é um instrumento desse bom, é um pouquinho mais caro. Eu falei, olha, você precisa juntar metade, a outra metade eu vou te dar. Entra naquela básica que a gente tava falando. Sim. Então, quando ela quer alguma coisa diferente, realmente, se não é daquela necessidade que já tá pré-programada pra gente, você realmente precisa disso? Não dá pra esperar? Vai entrar no que a gente tinha combinado? Realmente não. Então, assim, ela acaba criando essa consciência, ou coloca numa nova meta para depois do ukulele. Então, organizar isso não traz nenhum problema, pelo contrário, ele vai criar um senso de responsabilidade para conseguir tudo que ele quer na vida. Vai se sentir poderoso depois. Que a Nath falou, eu também fazia. Então, assim, alguma coisa um pouco mais cara, eles iam juntando com a mesada, e algumas datas especiais, só datas especiais para os presentes, e eles ajudavam também a economizar para aquele presente. Então, ele Acho tem que um objetivo, né? Tem que ter um objetivo. E percebe que ele tá juntando dinheiro, né? Não por besteira, né? Mas porque realmente ele quer alguma coisa importante lá na frente. Mas né? porque na vida real é isso que acontece. Exato, se a gente não se programa, a gente fica endividado. Não é. O intuito não é isso. Algumas considerações finais para as nossas mulheres empoderadas de casa? Acho essa importância, eu acho, do exemplo. Eu acho que o exemplo é uma coisa importante. Acho que a gente vai sempre estar aprendendo, errando, mas tentar um exemplo. Vou num restaurante e sobrou um pouco no prato. Ali no prato. Eu vou fazer o quê? Vai pro lixo? Não, vou levar para casa. Então, acho que um pouco desse exemplo que a criança, indiretamente, ela vai entendendo como funciona. Vai absorvendo, é o que você acabou de falar. É nas atitudes, então, assim, não são fórmulas mágicas, mas são na atitude. Eu acho que os combinados são importantes, então, assim, fiz um combinado, a questão de lidar com o dinheiro tá muito nos pais, né? E acho que dá pra gente buscar aprendizado através de vídeos, buscar a Natália, coisas maravilhosas que a gente tem. Um outro exemplo, uma festa infantil, por exemplo. A criança, muitas vezes, a criança tem a oportunidade de fazer uma festa num buffet. Chegou no final do aniversário, ela tem uma caixa com um monte de brinquedo, ela não tem uma identificação ali de quem deu, às vezes tem o nome da pessoa, mas porque o pai e a mãe não sentam ali, vai dar trabalho, porque tudo dá trabalho, educação dá trabalho. E ajude a criança a agradecer as pessoas. Né? Então pode mandar um áudio, pode ser grato, porque tem aquele benefício, aquele monte de brinquedo. Mas ele passa, ele vai começar a abrir, ele vai jogar um pra lá, um pra cá. Então, acho que tem muito conteúdo hoje. Então, assim, se eu, como mãe de adolescentes, eu continuo procurando conhecimento, mas se eles fossem pequenininhos, eu acho que eu também buscaria essas dicas, as informações de pessoas que já passaram por isso ou que têm esse conteúdo para me ajudar. Acho que buscar informação, importante. E você, Nath? Gente, eu só tenho a agradecer. Uma dessas questões de falar de dica ou de deixar alguma coisa, eu tô trabalhando justamente um projeto que eu tô criando depois de ter passado por tanta coisa, falando para as mulheres, né, voltado para mães também, solteiras ou não solteiras. Às vezes a gente precisa assim não fala Nath, a gente precisa assim de um direcionamento, a gente precisa assim de algumas dicas do que fazer. Então a gente não tá sozinha e depende da gente, depende do nosso conhecimento, da nossa dedicação. Então vamos nos unir sem julgamento, porque a gente tem muito esse hábito, sabe? Com respeito, com união, aprende a ouvir um pouquinho, vai estudar, gente, pelo amor de Deus, tem acesso a tudo hoje em dia, não tem mais desculpa. Então a gente buscar um propósito e identificar a nossa força. Tá? Então vamos nos empoderar, vamos buscar conhecimento e pôr em prática, porque muda a nossa vida com certeza. Muito obrigada, então, meninas. E quero agradecer vocês também que estão nos assistindo. Então, se gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado que sempre aqui tem novidades. E esse foi o Investidora Modal Mais, Mulheres com M maiúsculo, especial do Dia das Mães. Deixe seus comentários aqui, fala se gostou, se não gostou, o que a gente pode melhorar, que sempre é muito importante pra gente. Muito obrigada, então, e até o próximo Mulheres com M maiúsculo.